Esse podcast foi gravado pelo professor Sandro Mauro, do Ângulo Sorocaba, a Escola do Leão. Olá, eu sou o professor Sandro Mauro, aqui do Ângulo Sorocaba, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as invasões estrangeiras no Brasil entre os séculos XVI e XVII. Para começar, nós vamos bater um pouco o papo sobre as invasões francesas, ok, pessoal? Mas espera aí, os franceses invadiram o Brasil no século XVI, galera. E por quê? Então, vamos lá. É importante lembrar que o século XVI foi um século onde a reforma protestante na Europa estava pegando fogo. E um grupo de calvinistas protestantes na França resolvem vir para a América para montar uma comunidade calvinista, protestante. E a região do Rio de Janeiro ainda era uma região pouco habitada. Era uma região onde os portugueses não estavam com uma colonização de povoamento. E isso, então, facilitou a entrada dos franceses que já vinham praticando atos de pirataria, tendo o apoio dos índios tamoios. Aqueles índios que foram fazendo trocas com os franceses e conquistando, então, a confiança dos mesmos. Com isso, os franceses, em 1555, montam uma colônia aqui no Brasil. Essa colônia que eles estabelecem no Rio de Janeiro recebe o nome de França Antártica, ok, pessoal? E lá, então, eles mantiveram uma aliança com os índios, praticando o escambo, montando uma roça de subsistência, e ali desenvolvendo, então, a sua cultura. Entretanto, você deve estar se perguntando, mas foi tão fácil assim? Os caras chegaram e foram sentando aqui, se acomodando, e não teve nenhuma resistência? Aí é que está, galera. Toda tentativa de invasão, evidentemente que leva a um confronto, uma guerra. E quem empreendeu a resistência foi o governador geral do Brasil à época, o Mendes Sá, que designou o seu sobrinho, o Estácio de Sá, para combater essa invasão dos franceses. E aí, o que ele fez? Deu certo? Levou 10 anos. 10 anos de permanência dos franceses. O Estácio, chegando lá na Baía de Guanabara, construiu um forte, que recebeu o nome de Forte de São Sebastião. E ali, então, no entorno desse Forte de São Sebastião, se formou a cidade do Rio de Janeiro. E 10 anos depois, em 1565, os franceses são expulsos do Rio de Janeiro. Então tá, entendi. E aí agora, eles não voltaram mais? Pois é, moçada, eles são insistentes. Voltaram sim. Eles voltaram em 1612. Só que dessa vez, eles já não voltam mais para a região sudeste do Brasil. Eles vão lá para o nordeste. Eles tentam estabelecer a chamada França Equinocial, que fica lá no Maranhão. E lá, então, eles tentaram estabelecer também uma colônia. Mas essa foi muito rápida. Essa tentativa não logrou nem um pouco de êxito. Foram apenas 3 anos e eles já foram expulsos. Em 1615, já tinham sido expulsos do Brasil. E o legado dessa tentativa de invasão foi a fundação da cidade que hoje é a capital do Maranhão, São Luís, uma homenagem ao rei Luís IX, o rei que combateu nas cruzadas, e por isso recebeu a denominação de São Luís, e é a capital hoje do Maranhão. Ok, pessoal, essa foi a tentativa dos franceses, mas o foco principal desse bate-papo não é com a França. É importante saber que os franceses estabeleceram sim uma tentativa. E vale lembrar também, pessoal, só para a gente encerrar um pouquinho sobre os franceses, que eles nunca aceitaram a ideia da divisão das terras descobertas na América entre portugueses e espanhóis. O Tratado de Tordesilhas, está lembrado? Por isso, essa tentativa insistente de vir para o Brasil. Beleza, pessoal? Bom, agora vamos conversar sobre o outro, que é mais importante ainda, a invasão holandesa. Mas, Sandro, conte para nós um pouquinho. Por que você entende que é mais importante os holandeses do que os franceses? Porque os holandeses, pessoal,
diretamente afetaram a questão econômica, que era o coração da produção da colônia, ou seja, a produção açucareira. E eles, então, invadiram o Nordeste brasileiro. A primeira tentativa, essa não logrou êxito, e foi muito perto dos franceses. Foi em 1624. Ao tentar invadir em 1624, eles atacaram Salvador, a nossa capital à época. E a pergunta que não quer calar: mas por que eles tiveram que invadir? Eles não tinham um bom relacionamento com os portugueses? Excelente pergunta. Exatamente. Para compreender então isso, é importante nós lembrarmos que no ano de 1578, Dom Sebastião, rei de Portugal, morreu sem deixar herdeiros. Ele foi para combate e não mais retornou. Houve o desaparecimento de Dom Sebastião. E um tio-avô chamado Henrique, cardeal da Igreja Católica, assume o trono de 1578 a 1580, apelidado de o Rei Casto, o cardeal rei. E ele, 2 anos depois, já tinha idade, veio a falecer, encerrando a dinastia de Avis. Não tinha mais herdeiros a dinastia de Avis, razão pela qual abriu uma crise dinástica. E o parente mais próximo era justamente o rei da Espanha, Filipe II. Filipe II, que era filho de Dona Isabel, de Portugal. Resultado, ele reclamou o trono e ocorreu então a chamada União Ibérica, que foi de 1580 até 1640. 3 reis dessa dinastia, Filipe II, Filipe III e Filipe IV, reinaram sobre Portugal e Espanha. E vale lembrar, não houve a junção desses países, houve um rei para os dois, um rei em comum para os dois. Ok, pessoal? Bom, o fato é que Portugal mantinha um excelente relacionamento com a Holanda, porém a Espanha não. A Holanda, ela queria a sua independência porque era um domínio espanhol, e a Holanda aderiu ao calvinismo, e aí começa uma guerra de religião. A Espanha é fiel ao catolicismo, os holandeses, partindo para o calvinismo, aproveitam desse pretexto para ensejar a sua independência, e abre uma guerra com a Espanha. Filipe, em represária, faz o quê? Corta o relacionamento entre Portugal e a Holanda, e com isso é prejudicado o comércio do açúcar com os holandeses, razão pela qual os holandeses decidem então, em 1624, avançar sobre o Brasil, e vão para Salvador, e não logram êxito. Lá nós vamos ter uma forte resistência. Mas eles não são tão fáceis assim, eles são insistentes. E em 1630, uma nova tentativa, só que dessa vez eles vão fazê-lo em Pernambuco, no coração econômico da colônia. E essa invasão, então, será bem sucedida, e eles vão permanecer no Brasil de 1630 até 1654, quando serão expulsos. E durante a vinda dos holandeses, que também foi muito violenta, os engenhos foram destruídos por conta da invasão. E aí, quando vem o administrador Maurício de Nassau, em 1637, ele vai emprestar dinheiro, fazer várias reformas nessa região, vai trazer missão artística para o Brasil, vai trazer cientista, vai trazer naturalista, vai trazer pintores, e será um período da chamada Era Nassoviana de uma boa e próspera relação, até porque mesmo sendo calvinista, ele praticava a tolerância religiosa, e contou com o apoio, essa invasão especificamente, contou com o apoio daquele que foi chamado o grande traidor do Brasil, Domingos Fernandes Calabar, que era um senhor de engenho, que era mestiço e que apoiou os holandeses na sua invasão. Entretanto, a Companhia das Índias, que era efetivamente quem comandava a invasão, começou a se indispor com Maurício de Nassau, e ele vai voltar para a Europa em 1644. E quando ele retorna para a Europa, a Companhia das Índias, que já havia estabelecido também um comércio e uma produção de açúcar no Caribe, começa a cobrar dívidas dos senhores de engenho, começa a praticar a intolerância religiosa,
o que vai motivar então em 1645 a reação chamada Insurreição Pernambucana, que vai de 1645 a 1654 e vai culminar com a expulsão dos holandeses do Brasil. E é isso, galera. Um forte abraço, bons estudos e até uma próxima.